2023, aqui na Cultura Nordestina, em Recife, e também, naturalmente, via Skype, temos a satisfação, né, de apresentar o tema, que será Parapsicologia e Hipnose, e ele será abordado pelo nosso confrade Ronaldo Dantas Lins, que, além de hipnólogo, né, ele também é parapsicólogo, né, como todos sabem, médico, matemático, né, até advogado ele também andou aí estudando, né, e exercendo essas áreas. Então, sem maiores delongas, por favor, Ronaldo. Ok, bom dia a todos. Vamos trocar umas figurinhas, fazer umas arengas sobre a hipnose e a parapsicologia. E eu pedi a Jalmir para compartilhar a imagem dos slides, para nós seguirmos a sequência. Nós vamos falar sobre o que vem a ser um fenômeno paranormal, o que vem a ser um fenômeno hipnótico e fazer as devidas correlações, né? Acho que bota a tela cheia, né? E salta. Só alguém dê um sinal de voz, por favor. Luiz Carlos ou Molino. Estão vendo o slide? Oi. Vou colocar. A voz está boa, está tudo bem. Tudo bem. Vou colocar no modo apresentação. Pode pular. Pronto. Essa parte inicial é o comentário que eu tinha feito, né? Vamos dissecar o que vem a ser fenômeno paranormal, o que vem a ser fenômeno hipnótico, suas possíveis conexões e o que é básico. Fenômenos hipnóticos podem simular, parecer fenômenos paranormais. Aí, para que é que o parapsicólogo ele deve procurar saber hipnose? Primeiro, porque a hipnose pode facilitar a deflagração do fenômeno paranormal em quem já é paranormal. Ele não faz a pessoa que não é paranormal se transformar em paranormal, não. Ele facilita a deflagração em quem já é. Bem como tem certos fenômenos hipnóticos que podem produzir fenômenos que se parecem com fenômenos paranormais. Daí que o parapsicólogo deve conhecer realmente de hipnose para poder fazer essa diferenciação. Próximo. Inicialmente, vamos falar sobre paranormalidade, né? Valdo da Rosa Borges, com o Cílio Caruso, aquele livro sobre o modelo da parapsicologia, aquele livro amarelo, ele conceitou um fenômeno paranormal como todo fenômeno que, tendo o homem como o seu elemento gerador, ou seja, como seu epicentro, apresenta basicamente duas características. A primeira característica é uma modalidade de tomada de conhecimento que uma pessoa pode apresentar de certos fatos físicos ou certos conteúdos psíquicos referentes ao passado, ao presente ou ao futuro, sem a utilização, pelo menos aparente, dos sentidos e da razão, assim como o uso de habilidades que não resultem em prévio aprendizado. Uma segunda característica seria uma ação física que uma pessoa exerce sobre os seres vivos e a matéria em geral, produzindo movimento, produzindo combustão, deslocamento, né? Sem a utilização de instrumentos de natureza material. Esses fenômenos, a parapsicologia seria, então, a ciência que tem por objetivo o estudo e a pesquisa do fenômeno paranormal, que essencialmente são fenômenos incomuns produzidos pela mente humana sem a utilização de instrumentos materiais. Temos, nesse momento, a questão da demarcação, porque a parapsicologia estuda a mente, mas existem outros ramos do conhecimento que também estuda a mente. Walter, em um trabalho que foi apresentado em um dos simpósios, foi o primeiro simpósio de parapsicologia, elaborou a demarcação dos limites do estudo da mente humana. Temos, então, a psicologia
a psiquiatria e a parapsicologia como 3 ramos do conhecimento que estudam a mente. Só que a psicologia estuda a mente no que se refere aos fenômenos comuns da mente humana. Percepção, inteligência, memória, etc. São fenômenos que a maioria das pessoas, de uma forma geral, apresentam. A psiquiatria, por sua vez, estudaria os fenômenos anômalos, os fenômenos patológicos produzidos da mente humana. Embora a psicologia também, numa certa vertente, lida com alguns fenômenos patológicos. A psicologia lidaria mais com a neurose e a psiquiatria mais com a psicose. Embora essa classificação não se usa mais hoje em dia, mas eu acho ela muito útil. Qual seria a diferença da psicose para a neurose? Na psicose, o indivíduo ele perde o nexo com a realidade, enquanto que a neurose ele não perde o nexo com a realidade. Por exemplo, o indivíduo tem mania de limpeza, ele fica lavando as mãos direto, ele tem noção de que aquilo que ele está fazendo é uma coisa ilógica, ele não perde o nexo com a realidade. Ele tem a compulsão para fazer, mas ele não se desconecta da realidade. Ao contrário da psicose, um paciente esquizofrênico em que ele perde o nexo realmente da realidade. E a parapsicologia, por sua vez, estuda os fenômenos incomuns da mente humana. E não estuda nada patológico? Pode. De certa forma, o poltergeist é um transtorno. Né? Mas, de uma forma geral, a parapsicologia estuda fenômenos incomuns, ou seja, algumas pessoas, poucas pessoas, apresentam esses fenômenos, ok? Então, essa é a diferenciação, os limites, a demarcação da psicologia, psiquiatria e parapsicologia, ramos do conhecimento que estudam a mente humana. Então, nessa obra que mencionamos, temos a conceituação do fenômeno paranormal, e em Utrecht, na Holanda, em 1953, no primeiro simpósio internacional de parapsicologia, se propôs a existência de 2 categorias de fenômenos paranormais. Fenômeno de psigama, fenômeno de psicapa. Gama, a letra inicial da palavra grega gnosis, conhecimento. Os fenômenos psigama seriam fenômenos subjetivos, de tomada de conhecimento, ou diretamente de uma outra mente, seria o caso de telepatia, ou do mundo físico, seria o caso de clarividência. Na classificação original, também tem a precognição, mas, posteriormente, um trabalho apresentado por Walter, nos primeiros simpósios pernambucanos de parapsicologia, propôs que a precognição, isso, não seria propriamente fenômeno paranormal, mesmo porque, se a precognição, que é a tomada de conhecimento de um fato futuro, é um fenômeno paranormal, a retrocognição também seria, e a simulcognição também. Então, Walter propôs que isso é uma característica do fenômeno paranormal, que é o que? É a independência do tempo. Você poder captar um conteúdo que vai acontecer, que está acontecendo ou que aconteceu. Não seria um fenômeno propriamente dito. Então, eu posso ter uma telepatia ou uma clarividência pré-cognitiva, simulcognitiva e retrocognitiva. E os fenômenos de psicapa, capa, a letra inicial da palavra grega kinese, que indica movimento. São os fenômenos paranormais objetivos, da ação sobre a matéria em geral, os seres vivos. É o caso, por exemplo, da telecinesia, movimentação de objetos pela ação da mente. Ok? Esse slide aí está exatamente o que eu comentei sobre precognição, retrocognição e simulcognição, que são características do fenômeno paranormal, a independência do tempo, e não fenômeno propriamente dito. Aí nós temos, então, as formas, quer dizer, os fenômenos paranormais, eles podem se expressar em diferentes formas. É o que muito bem Walter coloca. Não são fenômenos, são formas de expressão do fenômeno. Inicialmente, nós temos uma lista de formas de expressão de psigama e, em seguida, formas de expressão de psicapa. Então, a psicografia, nós temos, então, um fenômeno da categoria psigama, em que o conteúdo é expresso, né, através da escrita.
E aí pode ser por clarividência, pode ser por telepatia. O fenômeno seria telepatia e clarividência. A forma de expressão sendo escrita é uma psicografia. Se for falada, é uma psicofonia. Se o paranormal expressa o conteúdo através de um desenho, de uma pintura, temos a psicopictografia. Se através da música, a psicomusicografia. Se, por sua vez, esse conteúdo é expresso através da utilização de um aparelho, de uma forquilha, por exemplo, né, de um pêndulo, nós teremos a radiestesia ou rabidomancia. Na verdade, o aparelho funciona como elemento indutor. Quem capta o conteúdo é o paranormal. Na psicometria, temos algo análogo, né? Temos um objeto, por exemplo, pertencente a uma pessoa, uma caneta, um chaveiro, etc. E o paranormal, tocando naquele objeto, de certa forma, interage com o dono daquele objeto e começa a relatar conteúdos que ocorreram em torno daquele objeto, ok? Outra forma de expressão seria a aparição. Inclusive, Walter tem um livro só sobre a aparição. E é o conteúdo transmitido através da imagem de formas humanas ou animais. A projeção da consciência seria uma outra forma, né? Na verdade, o termo mais correto seria o EFC, experiência fora do corpo, em que o conteúdo é transmitido através da sensação do deslocamento do centro de consciência. O indivíduo se sente como se estivesse deslocado, observando o universo a partir de um outro ponto de vista. Próximo. Agora temos expressões de psicapo, algumas expressões de psicapo, né? Através da ideoplastia, né? Através da expressão de conteúdos com a elaboração de formas humanas e não humanas através do ectoplasma, que é uma matéria exteriorizada pelo paranormal, né? O dermografismo, o aparecimento de letras e de imagens na pele do agente psi, a estigmatização, que de certa forma é um tipo de dermografismo, né, que teria a ver com as chagas de Jesus. De certa forma, é uma dramatização que a mente do agente psi, atuando sobre o seu próprio organismo, produziria essas chagas, como que copiando, né, a imagem, pelo menos a imagem mental que o paranormal tem dos estigmas de Jesus. Tanto é assim que é comum aparecer, comum dentro da raridade da expressão do fenômeno paranormal, o surgimento de estigmas nas mãos. E sabemos que Jesus não foi crucificado nas mãos, mesmo porque ele não conseguiria sustentar o seu corpo na cruz. Ele foi crucificado no punho, né? A incombustibilidade, certos paranormais passa por cima de brasa, pega em brasa sem se queimar. Hipertermia, aumento, por que não também a hipotermia, o abaixamento da temperatura? A autoparapirogenia, que seria a combustão espontânea do organismo do agente psi, né? Como também temos a parapirogenia, uma combustão de objetos externos. Aqui mesmo, o Instituto pesquisou o poltergeist de Beberibe através de um livro que depois foi publicado com Renata e Vanessa sobre o poltergeist de Beberibe, que se caracterizou pela combustão de objetos, entre eles a combustão de um sofá. Inclusive, a capa aparece esse sofá que sofreu essa combustão. Na fotogênese, nós temos a produção de luzes em torno do agente psi. Inclusive, tivemos um trabalho em que a gente explicou como seria possível a produção desse fenômeno paranormal. Os elétrons em torno do núcleo em um átomo, né? Cada órbita teria um nível de energia. Quando um elétron ele dá um salto de uma órbita de maior energia para uma órbita de menor energia, esse excedente é exteriorizado. Se esse
elétron se encontra mais na periferia do átomo, essa energia era exteriorizada na forma de luz, que seria a fotogênese. Se ela é mais interna, é na forma de raio-x. Então, é de se esperar que em casos também de agente psíquico que produza a fotogênese, também produza a expressão na forma de raio-x. O próximo. Osmogênese, inclusive nós tínhamos aqui uma bota, né, que foi perfumada por Thomas Green Morton, né, ele tocando na bota, ela permanece, né? O metafanismo, que é a entrada e saída de objetos de um local fechado, né? É uma forma de expressão também de personificação objetiva, na forma de materialização, como já comentamos. Na transfiguração, que sobre o corpo do agente psi, a fisionomia dele se modifica por uma ação próprio ectoplasma, né? Seria a transfiguração. Aquilo que descrevem na Bíblia como sendo a transfiguração de Jesus, não é uma transfiguração, é uma fotogênese, porque ele aparece com o corpo iluminado, né? A fisionomia não é modificada. Levitação. A levitação é praticamente uma telecinesia do corpo humano, né? Se tem um deslocamento de uma cadeira, simplesmente chama-se telecinesia. Mas se esse objeto, que está sendo objeto da telecinesia, é o corpo humano, recebe, em particular, o nome de levitação. Barontismo, aí lembra exatamente a questão do aumento relativo do peso, o que poderia ser explicado pelo uso da mecanicamente, como seria o uso de uma alavanca ectoplásmica para produzir um equivalente do aumento do peso, como também poderia ser a diminuição do peso. Cura por meios paranormais, que não se confundir com a chamada cura psíquica, cura mental, né? ou pelo menos uma ação curativa mental. Então, o indivíduo ele pode atuar sobre o seu próprio organismo, produzindo, por exemplo, uma analgesia, sem ser realmente uma cura por meios paranormais. Na cura por meios paranormais, nós teríamos uma recomposição, por exemplo, de estruturas que foram fragmentadas. Temos o metafanismo de tumores, aí que seria realmente uma cura paranormal. Na pneumatografia, nós teríamos uma pintura direta, uma escrita, melhor dizendo, uma escrita direta. Então, você coloca uma folha dentro, por exemplo, de uma gaveta, há uma sessão, se concentra, solicita-se uma comunicação, e quando você vai tirar depois aquela folha, aparece nela escrita um texto, sem que tenha sido escrito através do médium, ele pegando numa caneta e num lápis. A escrita é feita diretamente no papel. Aí seria uma pneumatografia. A dobragem psicocinética de metais, mais conhecida popularmente como o efeito Geller, né? Porque foi quem divulgou uma maior monta pelo mundo afora esse fenômeno, produção de fenômeno paranormal. Na dobragem psicocinética de metais, a mente age, interage, né, em certas subpartículas atômicas, produzindo o amolecimento do metal. Por exemplo, no metal, os átomos estão ligados, né, através de ligações iônicas de nuvens, né, de elétrons. A rarefação dessa nuvem de elétron que conecta os núcleos dos átomos em um metal produziria o seu amolecimento. Fisicamente, isso é obtido, por exemplo, você transmitindo calor através, por exemplo, de aquecimento para o metal. Paranormalmente, isso é feito através de uma ação telecinética sobre os elétrons da nuvem eletrônica, rarefazendo essa nuvem. Para a progenia, já comentamos, seria a combustão. Toribismo seria aqueles raps, né? Batidas, barulhos que são produzidos no interior da mesa, por exemplo, né? Sem a utilização de objetos. Psicocinesia espontânea recorrente
mais popularmente conhecido como poltergeist, que é um nome popular. Poltergeist tem mais a ver com espírito perturbador, brincalhão, né? Na verdade, o fenômeno paranormal é um fenômeno produzido pela mente humana. Normalmente, uma maioria das vezes, um adolescente que está passando por problemas de natureza emocional, que não consegue resolver, e essa sua energia é canalizada para o meio externo, produzindo deslocamento, produzindo combustão, como uma forma de pedir um socorro. E é um fenômeno psicapa. Já a assombração, o haunting, de uma forma geral, não é um fenômeno de psicapa. Ele foi colocado aí só para servir de comparação. Então, vê vultos, ouve passos, mas não tem um deslocamento físico, né? Seria haunting, no termo inglês, mais conhecido como assombração. E a nossa seara, a transcomunicação instrumental, é uma forma de expressão do fenômeno paranormal, em que imagens, em que vozes são produzidas através de aparelhos eletrônicos. Ademais, também temos que considerar certas modalidades quanto ao conteúdo expresso. Temos, por exemplo, o fenômeno da xenoglossia. Na xenoglossia, o conteúdo é expresso através de um idioma que é desconhecido pelo agente psi e desconhecido dos presentes. Aquilo é gravado, é anotado e é levado para terceiros e constata realmente que ali trata-se de um idioma, ok? Além de se exigir que o paranormal não conheça o idioma, em geral, se solicita também que não tenha ninguém presente que conheça aquele idioma. É gravado e repassado para terceiros. Na memória extracerebral, nós temos crianças de tenra idade, por 2, 4 anos, que referem ter sido outras pessoas, outra personalidade, em vidas anteriores. São casos sugestivos de reencarnação, apenas sugestivos. Chama-se memória extracerebral. E temos a criatividade psi de uma forma geral, em que, através, por exemplo, de uma pintura paranormal, que é psicopetrografia, através da elaboração de partituras musicais, psicomusicografia, esse conteúdo, através de uma psicografia literária, que vai ser, inclusive, objeto de apresentação do professor Valdo da Rosa Borges, no dia 7 de outubro, na Bienal, lá no Centro de Convenções, e o PPP estará presente. 7 de outubro não teremos palestra aqui. 7 de outubro, o PPP estará no Centro de Convenções, na Bienal, dissecando o tema sobre a psicografia literária de Chico Xavier. Através de Walter, estaremos lá dando a nossa contribuição dentro do possível. Mas o nosso canguru vai ficar responsável pela expressão. Traçamos comentários sobre parapsicologia, sobre fenômenos paranormais. Agora vamos falar sobre hipnose e depois fazer a conexão. Né? A hipnologia é um ramo do conhecimento que estuda, lógico, os fenômenos de hipnose. Mas o que vem a ser fenômeno de hipnose? Vamos por partes. Existe, no dia a dia, certos acontecimentos que expressam fenômenos que são obtidos no transe hipnótico, que vai nos possibilitar a obtenção de pistas sobre o que vem a ser realmente um fenômeno hipnótico. Por exemplo, em certas condições de perigo, de tensão, as pessoas apresentam um aumento da força muscular. Por exemplo, um acidente em que o carro fica sobre um fio e você vai tentar tirar o seu filho debaixo daquela ferragem e consegue erguer o carro que, em outras condições, você não conseguiria erguer. Ou seja, você apresenta um aumento da força muscular. Aumento de força muscular é um fenômeno que se obtém na hipnose e surge em certas condições como essa que descrevemos. Amnésia locular. Então, veja, por exemplo, está acontecendo um jogo de futebol no estádio, né? E ocorre um incêndio, uma briga, e você sai daquele local procurando a saída do estádio
mas quando chega lá embaixo, na saída, você não se lembra do trajeto que percorreu. Você estava lá no meio do tumulto e, de repente, já está na saída. Ocorre como que uma amnésia lacunar. A amnésia lacunar, ela é obtida na hipnose, né? É muito comum, depois que acaba a sessão, o hipnotizador dá a sugestão de que você não vai se lembrar do que aconteceu e você não se recorda do acontecimento durante o trânsito. Analgesia, por exemplo, um soldado vindo de uma batalha não se reúne com seus colegas e, de repente, percebe que está sentindo dor na perna, do que não estava sentindo antes, né? O que aconteceu? Aconteceu uma analgesia, né? Você, naquela tensão da batalha, no estado emocional intensificado que você estava, de certa forma produziu uma analgesia, que chamam erradamente de anestesia, porque na anestesia você tem a supressão das sensações como um todo. A analgesia é que é a supressão da sensação de dor específica. Então veja que nós temos aí fatos diários, sem estar com indução hipnótica, mas que surgem fenômenos hipnóticos. O que é que há de comum entre esses casos? Nós temos que, em todos eles, no caso da tensão no campo de futebol, do soldado no campo de batalha, do pai que tenta tirar as ferragens de cima do filho, a pessoa está num estado emocional intensificado. E é esse estado emocional intensificado que produz aqueles fenômenos que são os fenômenos que ocorrem na hipnose. Então, daí se elabora o modelo de que hipnose é isso. Hipnose é um estado emocional intensificado. De forma que, se você tem um livro sobre fisiologia da emoção, ou se tem um livro sobre psicologia da emoção, você, na verdade, está estudando o mecanismo de produção da hipnose. Ok? E quais são os tipos de hipnose? Se hipnose é emoção, estudando e vendo os tipos de emoções, nós teremos automaticamente identificado os tipos de hipnose. A emoção ela pode ser leve, superficial, pode ser média, pode ser profunda. Daí também que a hipnose pode ser leve, média e profunda. Ademais, existem dois tipos de emoções. Temos a emoção alteradora, chamada emoção ergotropa, em que o indivíduo está sob uma condição de estresse, um predomínio do sistema nervoso simpático, por exemplo, raiva, pavor, medo. Aí nós teríamos o predomínio de uma região do encéfalo chamada zona ergotropa de Hess. São as emoções ergotropa. E nós temos as emoções tranquilizadora, estabilizadora, que é induzido pela calma, pela paz, com predomínio do sistema nervoso parasimpático, em que é controlada por uma região do cérebro que é a zona trofotropa de Hess. Então, emoções trofotropas. As emoções ergotropas. Equivalentemente, nós teremos a hipnose trofotropa e hipnose ergotropa. Só que quando se fala em hipnose, se lembra de imediato do tipo da hipnose trofotropa. Você vai se acalmando, está induzindo um estado de tranquilidade e de paz. Mas existe a hipnose ergotropa, em que você só induz se você der grito. Relaxe, fique tranquilo. Aí você fica tranquilo, porque são tipo pessoas acostumadas só a agir sobre ordens, não por uma obrigação, mas por uma condição de execução do indivíduo. É diferente do militar, vai obedecer ordem, mas por questão do sistema. Já tem pessoas que elas atuam e agem fazendo as coisas, mas tem umas que só fazem as coisas se alguém der ordem. Faça isso, faça aquilo. É do próprio organismo da pessoa. Então, no geral, quando você faz hipnose com uma pessoa, com um grupo, por exemplo, de pessoas, você faz a hipnose trofotropa. Se algum dos membros ali apresenta dificuldade em entrar em transe, você começa a desconfiar
que aquela pessoa só consegue ser induzida com hipnose ergotropa. Então, depois que você tira do transe as outras pessoas, você pode induzir uma hipnose ergotropa específica naquela pessoa. Okay? Mitos sobre hipnose. Temos alguns mitos que são repassados sobre o que acontece na hipnose e que não é bem verdade. A própria palavra hipnose vem do grego hipnos, que quer dizer sono. Por quê? No começo, pensava-se que era sono, era um estado, uma condição de sono. Mas se percebeu, logo prévio, que não era bem isso. Né? O indivíduo pode ser relaxado, mais tranquilo e tal, mas não está sob sono. Se ele pegar no sono, é porque ele dormiu, ele saiu da hipnose. Então, o indivíduo, o tempo todo, permanece consciente, está ouvindo o que está sendo dito. Quando é dito uma sugestão, faça isso, fale aquilo, faça aquilo outro, ele está ouvindo aquilo e o segredo é não ajudar e não atrapalhar. Simplesmente deixa as coisas acontecerem. Por exemplo, eu digo, levante o braço direito. Você está ouvindo, mas você não levanta o braço direito. Agora ele vai se levantar sozinho. E você deixa ele se levantar sozinho. Você não ajuda e não atrapalha. Simplesmente deixa as coisas acontecerem, ok? Também é um mito de que o indivíduo hipnotizado está sob o domínio do hipnotizador, de forma alguma. Se eu disser, pule essa janela, você vai pular, ok? Claro, ninguém vai dar uma sugestão dessa, mas não é sempre assim de extremo. Agora, se você está com instinto suicida e estava querendo pular, né, aí é outra história, certo? Mas você só realiza as sugestões que não vá de encontro aos seus programas básicos ou programas adquiridos que recebeu o status de básico, ok? Então, você não fica sob domínio do hipnotizado, como também hipnose não é sono. Tentou-se mudar o nome para sofrologia e tal, mas pegou, né? De forma que sabe-se hoje que hipnose não é sono, mas continua com a palavra hipnose. É como o átomo, né? Sabe-se que o átomo, etimologicamente, quer dizer indivisível. Hoje se divide o átomo, produz energia, faz bomba atômica, mas a palavra continua sendo o átomo, quer dizer, indivisível. E para a psicologia ao lado da psicologia, não é bem ao lado. Bem, essa parte agora é a parte, no nosso entender, mais importante da discussão sobre a hipnose, que vai nos possibilitar a compreensão do que realmente acontece. Temos elementos básicos para a concepção da hipnose. Temos 3. Tem esses 2 primeiros e temos o terceiro, que é o mais importante. Okay? Primeiro, são características individuais. Cada paciente tem a sua forma de expressão de hipnose. Por exemplo, a hipnose pode ser feita deitado, sentado ou em pé. Ao contrário do que a maioria pensa, acha que é melhor fazer deitado, é melhor fazer em pé, porque existe uma maior pleia de possibilidades de movimentos possíveis. Mas, por exemplo, o indivíduo está em pé, estou em transe, um deles, o corpo gira para a direita, o outro para a esquerda, o outro rodopeia. Então, isso são características de cada um. Você vai observar cada um e vai alimentar. Por exemplo, se eu faço uma hipnose com o Jomir e observo que o corpo dele está virando para a direita, o que é que eu vou dizer para ele? Jomir, o seu corpo vai se inclinar para a direita. Quer dizer, você vai alimentar o que o organismo dele está exteriorizando. Né? Você não deve ir contra. Você vai dificultar o seu trabalho. Se o corpo está virando para a direita, você não vai dizer que o corpo vira para a esquerda. Você deve alimentar aquilo para dali você obter fenômenos mais complexos, ok? Então, isso é a característica individual. Sugestionabilidade, que também é individual. Alguns pacientes apresentam uma maior possibilidade de acatar sugestões do que outros, o que faz com que certos pacientes, na primeira, na segunda sugestão, já consiga pegar, né? Funcionar. Enquanto que tem outros que você precisa de 2, 3, 4, 5 sessões para poder obter algum fenômeno, ok? E o terceiro elemento básico para a hipnose, que é regressão ao estado psicofisiológico da infância. Isso é importantíssimo. Isso não é regressão de idade. Bem, regressão de idade é fenômeno, vamos falar lá do fenômeno. Aí é regressão ao estado psicofisiológico da infância. Ou seja, quando você faz uma hipnose, certo? O paciente
passa o seu organismo a se comportar fisiologicamente como se ele fosse uma criança, como ele se comportava na infância. Então, sem dar sugestão nenhuma, quando você faz uma hipnose, já que o organismo passa a se comportar como na infância, vai surgir fenômenos que acontecem na infância. E esse é que é o ponto-chave para a produção dos fenômenos paranormal. Por exemplo, a criança ele confunde a realidade com a fantasia. Daí que o hipnotizado ele tende a confundir a realidade com a fantasia, a produzir alucinações mais facilmente, né? Analgesia, a criança ela possui uma maior sensibilidade, uma mais baixa, uma menor sensibilidade à dor, porque o sistema nervoso não está ainda desenvolvido, as vias da dor, que são os neurônios finos, a via do tálamo está emitida por neurônios mais grossos, a via da dor não está ainda plenamente desenvolvida, de forma que ela apresenta uma menor sensibilidade à dor. E isso pode ser percebido, por exemplo, na questão médica, quando você faz a utilização de anestésicos, que na verdade são analgésicos, numa cirurgia, que você vai colocar a quantidade em função do peso. Mas se você pega, por exemplo, um anão e uma criança com o mesmo peso, né, você vai, embora teoricamente era para usar a mesma quantidade de anestésico, porque o peso é o mesmo, mas na criança você coloca menos anestésico, porque não há a maturação ainda da via da dor da criança, de forma que você requer menos anestésico, porque ela é mais insensível à dor, ok? É por isso que você não precisa dar sugestão de analgesia. Quando você aprofunda a hipnose em um paciente, automaticamente ele entra em analgesia, né? Porque volta o organismo à condição da infância, ok? Alucinação, que já comentamos, né? Que a criança tende a confundir a fantasia com a realidade, a próprio surgimento das imagens eidéticas, né? Isso é retomado, né? Quando da produção da hipnose. Catalepsia, a criança, principalmente recém-nascido, tem um estado natural de catalepsia. Você coloca o bebê numa posição, você sai, vai fazer as coisas, quando você volta no berço, a criança está na mesma posição. Essa catalepsia você obtém na hipnose, quando faz uma sugestão de que o braço vai ficar esticado e vai ficar ali durante muito tempo, você não vai sentir dor, não vai sentir cansaço, e você automaticamente tem essa condição. Mesmo sem você dar sugestão, isso acontece, porque é uma retomada da condição da infância, essa tendência do corpo ficar em catalepsia. Isso aqui é importantíssimo, veja, elementos, nós temos certos sinais que são próprios, e esses sinais, eles são retomados, eles aparecem quando o indivíduo está no transe hipnótico profundo, mostrando que aquele organismo exatamente está expressando certas características que é típica da infância. Sinal de Babinski, né? Que é um sinal que se obtém quando você usa um estilete, por exemplo, na planta do pé do paciente e que há um afastamento dos seus dedos, Babinski presente. Esse tipo de procedimento se faz em emergência quando chega alguém que teve um acidente de moto, em que você se desconfia que há uma lesão na coluna. Por quê? Porque se há uma lesão, as vias de reflexos estão cortadas e, consequentemente, o Babinski vai estar presente. Você se faz uma pessoa normal, com um estilete na planta do pé, os dedos ou fecham ou ficam estabilizados. Ok? Babinski ausente. Se tem uma lesão, é Babinski presente, os dedos se afastam. Só que na criança, numa criança recém-nascida, você faz Babinski e ele está presente. Mas ele não tem lesão, porque exatamente o sistema nervoso não está desenvolvido ainda e aquele reflexo não foi inibido. Quando você faz um transe num paciente, aprofunda o transe, você vai com uma caneta, um estilete na planta do pé e faz um sinal de Babinski, ele está presente, mostrando que o organismo está na condição da infância.
Sinal do esgrimador. No sinal do esgrimador, lembre da posição do esgrimador. A cabeça de um lado, uma mão para trás, a outra mão para frente, com a esgrima, ok? Se você vira a posição da cabeça, ele muda a posição dos membros, certo? Se você fizer isso num recém-nascido, movimentar a cabeça dele para um lado e para o outro, a criança, o bebê, faz o sinal de esgrima. No paciente, num transe hipnótico profundo, é a mesma coisa. Se você faz um movimento na cabeça, ele se posiciona na posição do esgrimador. Sinal de bocejo, aqui me lembra de Dona Selma, esposa de Walter. Ela fez um curso de hipnose e, na época, estava nascendo o nascimento do netinho e ela fez o teste com o neto. Né? O sinal do bocejo é você aperta a palma da mão no recém-nascido. Quando aperta a palma da mão, a criança abre a boca bocejando, ok? Porque ainda a imaturidade do sistema nervoso, certo? Se você faz isso num paciente sob hipnose profunda, aperta a palma da mão, ele vai e boceja, mostrando que esses sinais que são presentes, típicos da infância, eles se exteriorizam num paciente de hipnose porque é a condição que ele se encontra. Ou seja, os fenômenos da hipnose são condições de retorno ao estado fisiológico, psicofisiológico da infância. E o que é fundamental na hipnose é o rapport, essa relação de empatia entre o hipnotizador e o hipnotizado. Um bom médico, um bom professor, é aquele que consegue estabelecer, de certa forma, um rapport. O médico com o paciente, o professor com o aluno. Porque, de certa forma, é uma relação hipnótica. Às vezes você, só eu entrar na sala e falar com o meu médico, eu já me sinto melhor. É a condição hipnótica, porque, na verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. Né? Você lembra da passagem da Bíblia aqui na religião, mas que Jesus refere, alguém me tocou. Até que você vai para Jesus, mas Jesus, tem um monte de gente aqui tocando o Senhor, mas exatamente, porque alguém que acreditava que tocando em Jesus iria ficar bom. Né? Na verdade, o processo aí de cura é um processo de autocura. É o próprio organismo da pessoa que atua sobre o seu organismo, produzindo uma condição boa, como também acontece o contrário, produzindo doença. Muitas das doenças que nós temos é decorrente da condição psíquica. Okay? Então, é fundamental a relação de um bom rapport entre o agente psi entre o hipnotizado e o hipnotizador. Agora sim, nós temos os fenômenos hipnóticos. Temos basicamente 4 grupos. Temos esses 3 e temos um 4 que vai vir no slide seguinte. Aqui nós temos fenômenos motores, então fenômenos de aumento ou diminuição de força muscular, flacidez, catalepsia, que o membro fica parado durante um bom tempo. Fenômenos motores, tem esses grupos de fenômenos que ocorrem nos casos da hipnose, que normalmente são alguns dos primeiros fenômenos que se obtêm. Fenômenos viscerais, parestesia, aquecimento, esfriamento da palma da mão, sensação de dormência, etc. São fenômenos provenientes, né, da produção de hipnose no grupo dos fenômenos viscerais. Fenômenos sensoriais são as alucinações, que quando se fala alucinação, normalmente você lembra das visuais, mas pode ser auditiva, olfativa, tato. A própria analgesia, o que é? É uma alucinação, né? De certa forma, da via proprioceptiva. Você perde a sensação da dor. Então, você está tendo uma alucinação proprioceptiva, ok? Então, temos fenômeno sensorial. A alucinação, por sua vez, ela pode ser positiva ou negativa. E aí não tem um sentido de bom ou ruim. Positiva no sentido de que algo é acrescentado. E negativo no sentido de que algo é retirado. Por exemplo, durante uma hipnose, eu digo que no meio da sala tem uma cadeira. E peço para você se deslocar e o paciente hipnotizado desvia-se daquela cadeira, porque ele vê ali uma cadeira que não está ali. É uma alucinação positiva, é um acréscimo, é acrescentado à realidade algo. Como pode acontecer o contrário. Tem uma cadeira no meio
da sala, e eu digo que não tem. Ele não vai ver nada ali, ele pode passar direto. Ele olha, não vê a cadeira e esbarra na cadeira. Aí é uma alucinação negativa, porque tem algo que está ali, mas que é da percepção dele retirado. É negativo nesse sentido, da retirada, e não no sentido de ser uma coisa ruim. E temos o quarto tipo de fenômeno, que é o desempenho de papel, que o indivíduo ele se comporta como sendo uma outra personalidade. Ok? Que você tem, por exemplo, na chamada regressão de idade. Você se comporta como até você mesmo, mas numa fase diferente da sua vida, né? Os casos de psicofonia, né, nas chamadas sessões mediúnicas, etc. A sugestão hipnótica, por sua vez, ela pode ser explícita ou implícita, de forma não perceptível, que não fique claro realmente que você está fazendo uma hipnose, e o que é melhor, né? E, inclusive, você tem certos ambientes religiosos, né? Tanto em reuniões de umbandas, centros espíritas, em assembleias de Deus, etc., na Casa da Bênção, nós temos condições hipnóticas e que favorecem a produção de fenômenos, né? Que são interpretados de uma outra forma. Por exemplo, na sessão de Umbanda, nós temos elementos que favorecem a produção de uma hipnose ergotropa, né? Nós temos o toque, que é o ponto, o uso de bebida, a dança, né? São estimulantes a certos alimentos picantes que favorecem a produção de uma hipnose ergotropa nos centros de Umbanda. Já no centro espírita, nós temos o favorecimento de uma hipnose trofotropa. É a concentração, a música clássica baixinha, a prece, a voz pausada, tudo isso favorece uma hipnose do tipo trofotropa, ok? Então, muitos dos fenômenos que acontecem nesses locais são decorrentes de uma produção de um fenômeno de hipnose, ou ergotropa ou trofotropa. Aqui chegamos querendo, né? Fenômenos hipnóticos que simulam, ou que podem simular, fenômenos paranormais. E o parapsicólogo tem que conhecer isso para não confundir uma coisa com outra. Pseudoxenoglosia, né? Na face oculta da mente, que veio do relato dos casos de uma criança que quando era contrariada, tal, tinha um estado de estresse, começava a falar num idioma que parecia chinês, né? Inclusive, chamando um parapsicólogo, ele chamou um chinês para verificar se era chinês que a criança estava falando, né? É chinês que está falando? A menina começou a falar lá e disse, é chinês, sim, é chinês. E está dizendo o quê? Dois paletó, dois vestidos, uma gravata, né? Ou seja, a criança ficava brincando próximo à lavanderia de chinês, né? E eu via o pessoal conversando. Eu não entendia, mas aquilo ficou no inconsciente. Quando tinha um estresse, uma contrariedade, ou seja, um estado emocional intensificado, uma hipnose do tipo ergotropa, aquilo se exteriorizava. Ela não sabia o significado daquelas palavras. Aquilo é exteriorizado. Ou seja, realmente era chinês, mas não era uma xenoglosia. Porque na xenoglosia você fala, né, no idioma que você desconhece, e os presentes também, mas com uma concatenação, com entendimento, com uma questão lógica, né? Não são palavras soltas, ok? Automatismo motor, que você escreve, por exemplo, com as duas mãos, com os pés, etc., sem ser propriamente um fenômeno paranormal, ok? Pode simular um fenômeno paranormal. Cura por sugestão, já comentamos, né? Certos fenômenos, né? Por exemplo, eu acredito que se eu tomar uma água purificada, ou se fulano fizer uma prece para mim, eu vou ficar bom. Eu, com a crença nisso, eu mobilizo em mim mesmo, certo? A liberação de endorfinas, de encefalinas, né? Que inibem a minha dor, certo? Mas a doença continua, né? E isso não é uma ação paranormal, não foi um agente psíquico externo que atuou sobre o seu organismo produzindo a cura. Não, você produz a cura em si mesmo através de um processo de autossugestão. Hiperestesia, aqui é interessante.
certos fenômenos hiperestésicos podem simular uma telepatia. Por exemplo, a criança, ela, no geral, tem uma capacidade auditiva melhor do que o adulto, de uma forma geral. E ela tem a hiperacusia, ela tem uma capacidade auditiva maior do que os adultos, de uma forma geral. Ok? Quando você faz uma sugestão, quando você faz um transe hipnótico em qualquer paciente, ele, como volta à condição da infância, apresenta uma hiperacusia. Ou seja, apresenta uma maior capacidade auditiva. E o detalhe, a hiperacusia infantil, ela é maior para os sons mais baixinhos. Então, um cochicho, ele percebe melhor do que um som alto. Né? Então, imagine você numa sessão, né? Com agentes psíquicos tentando produzir fenômeno paranormal, e duas pessoas cochilam lá na ponta da mesa. O paranormal daqui diz, está falando isso e isso e aquilo outro. Você, foi telepatia. Não foi telepatia. Ele está sob um transe hipnótico, uma hipnose do tipo trofotropa, desenvolve hiperacusia, ele é capaz de ouvir uma coisa que eu, que estou aqui de lado dele, não consigo ouvir porque não estou sob a posição da hipnose. Ou seja, penso que é uma telepatia e não é. Foi um fenômeno hiperestésico, ok? Como também o dermatografismo e estilização, que já comentamos, né? O próprio organismo, o indivíduo crente de que está expressando as chagas de Jesus, ele atua no seu próprio organismo, produzindo aquele fenômeno, e não um agente psi externo. Ou seja, são fenômenos que não são hipnóticos, mas que simulam um fenômeno paranormal. E já que estamos falando da hipnose, aproveitei a deixa e coloquei os campos de aplicação. Então, na medicina, né, nós temos a utilização da hipnose, por exemplo, algumas doenças gástricas, a hipertensão, a própria diabetes, o fator emocional, ele é um elemento deflagador importante. Você, com o uso da hipnose, consegue fazer com que um paciente que é diabético de insulina passe a usar só remédio, ou se usa comprimido, diminua a dosagem, por exemplo. Ok? O campo da odontologia, na inovação de analgesia para a extração dentária, para a cessação do sangramento, né? Também tem essa utilização. Na psicologia, na maioria dos transtornos psicológicos, são passíveis de submissão a uma abordagem psicológica. Na educação, né, como a gente bem falou, a relação médico-paciente, a relação professor-aluno, é, de certa forma, uma relação de natureza hipnótica. A compreensão do mecanismo do processo hipnótico não é aquela hipnose formal, mas é uma hipnose factual do dia a dia. No direito, inclusive, a minha monografia, minha TCC, do meu curso de Direito, foi sobre a aplicação da hipnose. Só que você usa a hipnose, inclusive em Curitiba tem o primeiro laboratório de hipnose forense da América Latina. No começo havia uma resistência, né, pelo desconhecimento que o pessoal tinha, a própria área do direito tinha sobre hipnose, mas depois se mostrou tão eficaz que foi um grande sucesso. Você, principalmente naqueles casos que você tem pouco elemento, poucas pistas. Por exemplo, uma testemunha viu um carro saindo da cena do crime, né? Mas ele não se lembra da placa. Você coloca ele num transe, faz uma regressão até o momento em que ele estava visualizando o carro, ele visualiza o carro, diz qual foi a placa, né, anota a placa, e o juiz dá ordem para investigar aquele carro. Aí você vai lá, examina o carro, passa aquela substância, identifica que há sangue, né, e identifica que aquele sangue é da vítima, então começa a formar pista. Inicialmente, apenas indícios, né, que através de um exame mais apurado, pode fornecer realmente elementos que esclareçam a questão do crime. Finalmente, então, nós temos o quê? Concluindo, né? Que a hipnose, ela nos possibilita a produção de certos fenômenos que podem simular fenômeno paranormal, e o parapsicólogo deve conhecer esses fenômenos para não confundi-lo com fenômenos
hipnóticos. Ademais, observa-se que em casos espontâneos há uma certa condição hipnótica. Por exemplo, é muito comum relatos de uma mãe que capta a condição do filho que está sob estresse, ou sendo assaltado, ou sofreu um acidente de trânsito, etc. Ou seja, o emissor está numa condição de estresse, numa condição ergotropa. Enquanto que normalmente a mãe está em casa, tranquila, relaxada, fazendo seus afazeres, numa condição do tipo trofotropa. Inclusive, eu sugiro que se faça esse teste em laboratório. Se coloca um paciente numa condição trofotropa, o outro numa condição ergotropa, e tem que se estabelecer entre ele a condição do fenômeno paranormal. O que tudo indica que deve haver um favorecimento, ok? Ademais, verifique-se que a hipnose favorece, como eu já comentei, a deflagração do fenômeno paranormal em quem já é paranormal. Não vai produzir um paranormal. Então, se devido não ter paranormal nenhuma, não tem, ok? E, finalmente, o que eu já comentei, só reforçando, diferenciar fenômenos hipnóticos, hiperestésicos, fenômenos paranormais propriamente ditos. Né? Ok, isso aí já comentei. Próximo, acho que esse é o último. Aqui, apenas que no final eu gosto de botar algumas frases vinculadas ao assunto. A depressão comprime as emoções, tornando-as insolúveis. A hipnose descomprime as emoções, tornando-as solúveis. O que você não resolve em sua mente, seu corpo converte em enfermidade. Então, tanto a hipnose pode ser usada como processo de cura, como você pode ter uma doença que foi produzida através de um processo de auto-hipnose descompensada. Comecei a ser livre quando descobri que a jaula é feita de pensamentos. Ou seja, nós somos produtos da nossa própria mente. Ok? Pronto. Era isso que tínhamos aí, algumas referências bibliográficas, que nós acrescentamos. Ao final, depois, vamos colocar na página os slides e nos expomos. Eu vou partir para sair do modo de compartilhamento, né? E para partirmos para a parte dos comentários, né, nas perguntas, das indagações. Né? Luiz Carlos levantou a mão, mas antes de começar o debate especificamente sobre hipnose e parapsicologia, Camilo também levantou a mão. Ronaldo chegou a comentar sobre os casos de Röntgen, né, que são de assombrações, né, como casos eminentemente subjetivos, né, que as pessoas se em determinados locais conhecidos como, entre parênteses, assombrados, né, e que algumas pessoas experimentam ouvir passos, elas sentem frio, né? Tem aparentemente uma queda de temperatura, ouvem ruídos, né? E às vezes veem vultos, e esses vultos eles se caracterizam ao longo de anos até, pessoas diferentes veem esses mesmos vultos. Agora, curiosamente, né, assim, tem alguns pesquisadores, né, que eles colocam equipamentos, o próprio PPP tem alguns equipamentos, que são medidores de campos eletromagnéticos, medidores de infração. Utilizamos na pesquisa do Forte, né, das 5 pontas. Né? Então, sons que surgem, né, eventualmente em computadores. Então, esses efeitos físicos que são registrados, o que é que se procura numa pesquisa desse tipo? Verificar uma anomalia física associada a um local assombrado. Então, aí começa a ficar, assim, interessante em você, através de um registro físico, porque é um instrumento, né? Você está medindo um campo eletromagnético que não existia, você, naquele momento que ocorreu
né, a dita assombração, coincidiu com uma alteração, né, na medição do campo eletromagnético, ou apareceu o ultrassom, ou como foi no FOT, né, de 5 pontas, um pedido, né, de socorro, né, que não estava ali, né, e ficou registrado. Né? Então, é só um comentário antes de passarmos para os comentários específicos sobre a questão da hipnose e da parapsicologia. Luiz Carlos, por favor, você foi o primeiro a levantar. Obrigado, Jalmi. Obrigado a vocês, né, IPP, Jalmi, professor Walter, e agradecer a Ronaldo um curso, porque essa palestra foi um curso. Foi um negócio que foi totalmente abrangente, né, sobre todo o domínio da parapsicologia. Quer dizer, né, foi uma aula impressionante, foi um verdadeiro curso. E a propósito, eu cheguei a escrever 11 folhas aqui sobre esse tema e ele pedir para disponibilizar o PowerPoint, você já disse que ia disponibilizar no Zap, não é verdade? E essa gravação eu vou baixar e vou poder disponibilizar também lá no Zap, não é verdade, pessoal? Isso, ela fica disponível por 30 dias e a gente também... Eu vou baixar e disponibilizar no Zap também. Pronto, era para pedir o PowerPoint e eu queria só dar um exemplo de uma cura, né, de uma doença psicossomática, porque a cura realmente acontece, vamos dizer assim, né, de uma doença psicossomática. Quando eu era criança, eu tive uma sugestão muito grande de que, naquela época, o maior medo da gente, sabe? Porque o antibiótico surgiu em 45. Os meus pais ainda tinham muito medo de tuberculose. Aí uma vez eu senti um ar entrou atravessado, eu senti aquela dor no pulmão, disse, pronto, estou com tuberculose. Aí entrei numa profunda depressão, eu tinha 6 anos assim, mas uma benzedeira morava próximo de mim, né? Então, quando ela benzeu, pronto, eu realmente saí daquele estado infantil com uma sugestão excelente, né? Que é uma benzedeira. Então, eu louvo a benzedeira e louvo também a cura psicossomática, né? Dentro de certas coisas, porque o nego pensa que está curado muitas vezes, né? Mas nesse aspecto de o camarada dar uma doença psicossomática através da sugestão, uma sugestão maior cura mesmo, não é verdade? Não tem aqueles mudos que ficaram mudos de susto, né? Tem mudo de susto, ficou mudo por causa daquele susto. Então, que você vai ver anatomicamente, não é um problema, não é verdade? Então, uma sugestão maior pode curar. Então, eu queria também só ressaltar isso e por fim, perguntar se aquela bota de Thomas Grumota ainda está perfumada. Obrigado. Levar a bota. Levaram a bota. Não sei se foi Fred, mas levaram a bota da gente. Levaram tanto os metais torcidos como a bota. Sim, eu já botei no grupo os slides, viu? No grupo PPP, só chega lá que já está lá. Obrigado. Vou baixar. Só complementando, essa bota de Thomas Green-Morton era uma bota de cano longo, preta, e ela passou pelo menos uns 10 anos. Eu conhecia essa bota quando o Instituto, né, ficava na Rua da Concórdia, né? E essa bota era cheirosíssima. E o que caracterizava é que ela não perdia, né? Ano após ano ela não perdia, né? Aí nessa mudança, eventualmente o Instituto se mudou para outro local e nessas mudanças ela desapareceu, né? O que Ronaldo comentou é a parte, a gente tinha um museu, né? Que era um quadro com talheres dobrados, garfos, facas, colheres, entortados em formato artístico, né? Que isso foi nos presenteado, né, pelo empresário Duílio Cabral, né, e hoje existe um prédio aqui em Recife, aqui pertinho, na Avenida 17 de Agosto, que foi o local onde existia a casa dele,
Nós chegamos eu cheguei a conhecer pessoalmente, fui visitado juntamente com o Walter, e ele presenteou o Instituto com esses talheres todos retorcidos que ocorreram esse fenômeno na presença dele, na casa sem tocar. Né, que ele, o Thomas Green Morton, né, que era o paranormal, tinha até o efeito Geller, em homenagem a ele, naquela dobragem de metais. Então, isso aí, ele dormiu, ao acordar, ele deu aquele imagina o prejuízo, né? Todos aqueles talheres foram entortados ao mesmo tempo, e ele teve a consideração de doar ao Instituto. Agora, infelizmente, como o Walter até hoje lamenta, né? Infelizmente, a gente emprestou a um colega nosso que não devolveu. Aí, né? Então, quer dizer, você emprestou a Deus, né? Então, foi realmente um adeus, né? Que era um motivo de ilustração. Mas eu vou passar agora a palavra a Camilo, e aí depois de Camilo eu vou me inscrever, né, para fazer alguns considerações, como perguntador, né? E Camilo, por favor, você foi o seguinte. Tá bom. Tá ouvindo? Bem. Eu quero parabenizar aqui o nosso Ronaldo pelas suas explicações, que foram, como se diz, muito objetivas com relação à hipnose. Mas eu gostaria de falar uma coisa também. Alguns especialistas falam que a hipnose, o fenômeno, é jamais contestado quanto à sua autenticidade, porém jamais compreendido quanto ao seu mecanismo. E assim pressupõe que mesmo, né, e as pessoas, o hipnólogo, né, tem em mãos o domínio da hipnose como recurso terapêutico, mas desconhece verdadeiramente o seu mecanismo e age empiricamente tal qual o fazem os hipnotizadores de palco que usam a hipnose para fins recreativos. A hipnose, ela é mais auto-hipnose do que hetero-hipnose. Daí o dizer que o indivíduo hipnotiza-se a si mesmo, valendo o hipnotizador como um condutor. É um estado artificialmente induzido, porque a hipnose, ela é sugestão. Isto é, mas por outro lado, a hipnose também, ela é eletromagnética, né? Então, tem esse porém, de ser, como se diz, artificialmente induzida sugestivamente e também ser induzida por uma questão eletromagnética. É uma questão de indução à hipnose. Então, tem esse porém de que, na verdade, precisamos descrever o mecanismo da hipnose de uma maneira sugestiva e de uma maneira também elétrica, porque nada vem absolutamente do nada, vem de alguma coisa. Então, ninguém vê, é invisível, mas uma pessoa hipnotiza a outra, na verdade, ela está com certo poder sobre aquela pessoa, mas quanto à questão da eletricidade, é um estado que, na verdade, como se diz, mais se conduz de quem deixa se conduzir. Então, quem mais se conduz? O paciente.
então essa pessoa será hipnotizada e fica, como se diz, à mercê do seu campo eletromagnético. Porque rola, como se diz, uma atração entre o hipnólogo e o hipnotizado, entre o seu hipnotizador e o seu paciente. Se vê por esse lado. Eu não estou dizendo que, na verdade, essas pessoas, como se diz, use esse fenômeno empiricamente, mas pelo que dizem, na verdade, é um tanto ou quanto empírica a hipnose. Porque os hipnotizadores de palco hipnotiza tão bem quanto qualquer um especialista. Eles fazem isso. Então, a hipnose é isso, né? Eu, na verdade, até vou fazer um vídeo sobre a hipnose e a auto-hipnose. Já era para ter feito essa semana, mas eu adoeci, não estou bem, estou aqui bem adoentado, aí eu não fiz esse vídeo, mas eu vou fazer e depois vou postar no IPPP, ok? Muito obrigado. Obrigado, Camilo, pelos comentários. Eu vou passar para Ronaldo, mas só assim esclarecendo, né, porque essa questão de eletromagnetismo eu estudo um pouco. Hipnose, em princípio, né, ele não tem nada a ver com eletromagnetismo, né? Tanto é que você colocar uma gaiola de Faraday, né, na pessoa, ela vai continuar, né, a sofrer os mesmos fenômenos, né, de hipnose. Mas é preciso... Emoção. Mas aí isso aí é com palestrante, né? É só comentar. Mas, por favor, Ronaldo. Bem, veja, o que acontece é que Anton Mesmer, no século XVIII, foi um dos primeiros que lidou com a questão da hipnose, né? E ele propôs o termo magnetismo animal, que acreditava que era uma forma de magnetismo, só que ao longo do estudo do desenvolvimento, se viu que não tem nada a ver, como o Jovem falou, com a questão eletromagnética, né? Então, houve aquele período que se usou o termo magnetismo animal, mais no sentido metafórico do que no sentido realmente de campo magnético. Hoje está bem claro realmente que tem a ver com a questão da sugestionabilidade, com a condição de retorno do organismo a se comportar como na infância, e logo se exterioriza na forma de fenômenos que são típicos, né, da infância. Isso fica claro com o surgimento dos sinais que descrevemos aqui, como o sinal de Babinski, o sinal do desgrimador, o sinal do bocejo, etc., que é típico da infância e que são retomados no paciente em transe hipnótico. Então, realmente não tem nada a ver com um eletromagnetismo propriamente dito. Agora, reforçando, né, aquele que nós comentamos logo no começo. A hipnose, toda a hipnose, no fundo, é uma auto-hipnose, né? O hipnotizador, na verdade, ele é um guia que vai orientar o paciente, né, como ele deve encaminhar o seu processo, né, hipnótico propriamente dito. Mas quem efetiva todo o mecanismo, todo o processo, é o hipnotizado. Ou seja, realmente, toda hipnose é uma auto-hipnose, mas sem relação nenhuma direta com campos eletromagnéticos. Ok, obrigado, Ronaldo. Quanto à questão do magnetismo, o nosso corpo é uma máquina elétrica. O nosso corpo é produtor e condutor de eletricidade. E como é que acontece a indução eletromagnética? Não é só dizer eletromagnético. Vamos fazer descrevendo todos esses elementos, como é que uma pessoa pode hipnotizar a outra de uma maneira magneticamente. Mesmer, na verdade, Franz Anton Mesmer, um dos maiores hipnotizadores da nossa história, ele falava, mas também nunca descreveu como é feita a questão do magnetismo para a hipnose. Charcot, da Salpêtre, Escola de Hipnotismo de Paris, com quem Freud trabalhou, falava que era atingir o ponto freno magnético.
mas também nunca falou como é que se processa o ponto, aliás, a questão frenomagnética. Porque tem pessoas que, na verdade, já chegam praticamente hipnotizadas, ou seja, durma. Como você vê aqui na internet alguns vídeos, e a pessoa dorme. Então, atingiu o ponto frenomagnético da pessoa. Se dormir, não está hipnotizado, pegou no sono. Mas é se importante... dormir, não está hipnotizado, pegou no sono. Ademais, Camilo, presta atenção. Ademais, tanto Charcot como Mesmer utilizavam o termo magnetismo, que é uma coisa que estava começando a se estudar na época através de uma metáfora, ok? Então, eles foram induzidos ao erro a chamar de magnetismo o que não era magnetismo, o que não é magnetismo, não tem nada a ver. Agora, que nós temos campos magnéticos no nosso corpo, temos, como também nós temos força nuclear forte e força nuclear fraca, mas nem por isso a gente produz a bomba atômica, certo? Então, ter essas interações, todos os organismos têm, certo? Agora, hipnose não é um processo eletromagnético. Hipnose é um processo que tem a ver com a questão emocional e com o retorno à condição da primeira infância. E tanto Mesmer como Charcot foram induzidos ao erro pelo próprio processo. Eles estavam ainda no estudo inicial do magnetismo e da parte elétrica. Não havia ainda uma compreensão do que era isso. E eles usavam esses termos de uma forma metafórica. E hoje, nós em dia, já conhecendo isso, não podemos cair no mesmo erro que eles. Mas isso acontece... Eles nunca descreveram... A segunda rodada, que tem outras pessoas aí inscritas. Eles nunca descreveram o mecanismo. E eu também. Eu vou descrever um mecanismo categoricamente da indução. Tem que ser horário. Camilo, só um instante, por favor. Para o próximo, a pessoa que é Molina. Né, e depois sou eu que estou inscrito. Né? Aí a gente fala, né, sobre os comentários que você queira na segunda rodada, tá bom? Então, para a gente poder esclarecer essa questão eletromagnética. Agora, antes de passar para Molina, só uma questão histórica. A questão do magnetismo que se falava, né, e isso, o desenvolvimento, o entendimento do que seria o magnetismo, o eletromagnetismo, foi no século XIX, porque você não tinha uma separação, não tinha uma compreensão do que era campo elétrico e campo magnético, que são campos distintos e fisicamente são perpendicularmente distintos. Só na década de 60 do século XIX foi que Maxwell, ele, com as equações, né, de Maxwell, ele conseguiu colocar como, né, unificar, né, fenômenos de calor, de luz, né, e outros, né, tudo, né, com um fenômeno só, que seriam os fenômenos eletromagnéticos. Mas isso já foi uma evolução do conhecimento científico e faz parte da história da ciência. Isso foi em 1869, coisa desse tipo, sabe? Então, quer dizer, ficou muito claro o que é um fenômeno eletromagnético, inclusive descrito em termos de equações matemáticas, que são as equações, né, de Maxwell. Né? É só um esclarecimento, digamos assim, de história da ciência. Mas, Molina, você que é o próximo, por favor. Primeiro, parabenizar, exatamente como o Luiz Carlos falou, parabenizar, Ronaldo. Foi excelente a apresentação, complexa, rica. Muito boa, Ronaldo. Parabéns, Ronaldo. Veja, eu gastei, vocês gastaram R$1 milhão comigo para eu passar 6 anos na Inglaterra, fazendo um segundo mestrado e um doutorado. Apesar das minhas 2 teses terem sido a nova dissertação e depois até ter sido em planejamento familiar, o meu departamento era o departamento de epidemiologia, inclusive ele servia de base para o Sistema Nacional de Saúde inglês, de decidir se uma intervenção deveria ou não deveria ser implementada no sistema de saúde britânico. Então, passei 5 anos só aprendendo com um grande expert, a analisar a qualidade, tá, e
a qualidade do que suportaria cientificamente uma intervenção, custo-benefício, e eu acabei voltando e defendo hoje no Brasil que nenhuma intervenção em saúde deva ser utilizada se não seguir quatro pilares, não estiver coerente com 4 pilares. O primeiro pilar, tá, tem que mostrar evidência científica de beneficência. Depois que mostrar a evidência científica de beneficência, você tem que analisar, que eu chamo de saúde baseada em evidência. Depois de mostrar a evidência, tem que analisar custo-benefício, malefício dessa intervenção. Porque ela pode ter evidência, tá, e ter um custo inaceitável. Né? Você resolve um problema e cria milhares de milhões de problemas. Salva uma pessoa e mata milhões de outras por falta de dinheiro, porque não existe árvore de dinheiro. Apesar de eu ter aprendido com meus mestres na UFRJ, que eram todos mestres da Academia Nacional de Medicina, que eu, diante do meu paciente, não tinha que pensar nisso. Hoje não é mais assim. Diante de um paciente, você tem que pensar, principalmente do setor público, você tem que analisar o custo-benefício daquela intervenção. E a outra, tudo bem, ela pode ter evidência, ter um baixo custo, um custo aceitável, né? Baixo custo é difícil, mas um custo aceitável para o sistema como um todo, mas ter maleficência, né? Eu sempre brinco, quando eu quero ilustrar essa questão, eu sempre brinco. Eu descobri a cura da enxaqueca, tá? Com eficiência de 100%. Eu deito as pessoas de bruço, de barriga para baixo, dou uma pancada. Aqui da parapsicologia, estão fazendo vídeo. Dou uma pancada na nuca, cura na hora. Enxaqueca, agora 50% fica tetraplégico. Né? Não tem custo nenhum também, fica tetraplégico. Não posso aplicar, né? Depois, a questão da assistência à saúde baseada no humanismo. Gente cuidando de gente, os resultados são melhores. Então, você não pode deixar de ser uma pessoa educada, humana, acolhedora, porque você está sonegando beneficência, com o teatro terapêutico ou com efeito placebo, seja lá o que for. Tá? Mas você ajuda o resultado de assistência. E o quarto é aquela velha máxima entre nós na área da saúde, cada caso é um caso, não existe doença, existe doente, porque cada doença se manifesta de uma maneira, e você tem até o direito de contra-evidência se você, na sua análise, achar que, apesar do método científico mostrar que A é melhor que B, melhor que C, melhor que D, você pode optar por E. Você entende isso? Você não pode sempre fazer isso, porque aí você seria charlatão. Bem, o problema é o que é evidência. Como se consegue na área de saúde evidência, verdade manifesta. Para mim, é muito difícil você ter uma verdade manifesta na atenção à saúde. Você precisa... Eu sou mais rígido do que todo mundo na literatura. Tá? Eu acho que para você ter evidência de uma beneficência na intervenção, você tem que ter um pool de megatrials. Megatrials são estudos randomizados, controlados, com 5, 10 mil pacientes, sempre acima de 1.000, acompanhado por longo tempo, não só 3 meses, como é tudo que é feito na área da saúde, é só acompanhado por 3 meses, que é ridículo, mas é o padrão. Todo remédio que a gente toma só foi acompanhado por 3 meses. Tá? Depois ele é liberado no mercado. Com 4 meses ele pode ser uma tragédia. Ele funcionava muito bem com 3 meses, 4 meses pode ser uma tragédia. Mas é assim que é a regra, que é o paradigma do que a gente prepara em termos de intervenção. Então, para mim, tem que ser um puro megatrial. Megatrial custa centenas de milhões de dólares. Então, nós não temos vários megatrials em relação a nada. Tá? Se não tem vários, pelo menos um. Um megatrial continua custando centenas de milhões de dólares. Tá? Então, você tem 0,001. Tudo que a gente faz na ciência da saúde é baseado num pool de ou em um megatrial. Aliás, com 2 megatrials, eu só conheço uma intervenção que foi estudada com o megatrial, que foi a questão da prevenção do rastreamento do câncer de próstata, que os 2 megatrials, tanto o americano quanto o europeu, mostrou que não funciona. Sinto muito, não funciona. Fazer PSA, fazer toque prostático, fazer biópsia, que deram positivo, você fazer uma prostatectomia radical, não funciona. Morre a mesma coisa, um e no outro, porque a questão deve ser muito mais complexa do que a gente imaginava, não é só uma questão localizada, talvez seja genômica. Se não tem um megatrial, um pool de revisões sistemáticas. Se não tem um pool de revisão sistemática, pelo menos uma revisão sistemática. Se não tem uma revisão sistemática, um pool de ensaios clínicos, estudos randomizados, controlados, de preferência duplo cego. Abaixo disso, para mim, não é evidência, é sugestão de evidência. Então, eu tenho, obrigatoriamente, com todos os meus alunos na graduação e pós-graduação, passado tentando consolidar esse conceito, e a gente tem feito overview de revisão sistemática, para você estar o mais próximo do que é
uma beneficência na assistência à saúde, desde que entram na faculdade. Tá? Todos os modos que eu sou regente, os companheiros de currículo eu sou regente, ou que eu não sou regente, mas que faço parte ativa da disciplina, tá? Meus alunos são avaliados, tá? Pela questão da autonomia intelectual e pelo overview em relação a qualquer assunto. E, ultimamente, eu tenho muita dor o que eu vou falar aqui, né? Constatado que muitas das coisas que se tornam hegemônicas na área da saúde são verdadeiros crimes contra a humanidade, porque não tem a beneficência comprovada, tem um altíssimo custo e tem uma morbidade gigante. E são hegemônicos na assistência à saúde, porque não tem ninguém para confrontar os poderosos interesses que estão envolvidos nessas coisas. Eu comecei valorizando custo-benefício, malefício, tá? Comecei a ver se as práticas integrativas e complementares têm papel na assistência à saúde, na saúde da população brasileira. E tenho tido surpresas uma atrás da outra. Por exemplo, a aromaterapia, para mim era bruxaria. Tá? Não tem alguém que tinha mais preconceito contra as práticas integrativas e complementares do que eu. Pode ter igual, mais do que eu não tinha. E eu, toda semana, o meu queixo vem caindo, porque ao fazer uma overview de revisões sistemáticas, tá? Independente do mecanismo, eu tenho descoberto beneficência. Eu fico, puxa vida, que ignorância minha, que preconceito. Teoricamente, um homem da ciência não pode ter preconceito. Não existe a palavra ridículo, não tem nada a ver, impossível. A gente pode ser mais provável, menos provável, mais racional, menos racional. Mas você vai testar a sua hipótese. Então, foi uma surpresa, tem sido uma surpresa sistemática. E em relação à hipnose, à hipnoterapia, vai na mesma linha, Ronaldo. Tá? Tá na mesma linha. Tá? Se eu não me engano, a gente tem uns 100 ou mais de 100 atualmente. Eu sugeri um grupo fazer, um dos meus meninos do grupo fazer uma revisão sobre hipnoterapia. Tá? Só um overview. Tá? E a primeira, eu não sei se eles levaram a cabo, tá? Mas eu me lembro que tinha uns 100 e a maioria das revisões temáticas mostravam beneficência. Surpreendentemente, mostravam beneficências. Né? E eu tinha um preconceito com a hipnoterapia, estou de guarda baixa, acho que eu vou até sugerir, novamente, baseado na sua maravilhosa palestra, que a gente faça uma overview de revisões sistemáticas em relação à hipnoterapia, tá? E pelo que eu me recordo, a gente vai ter... Olívia, só um instantezinho aqui, porque eu perdi o som ambiente aqui e não estou lhe ouvindo. Só um instante. Eu espero aqui voltar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Bem. Estamos. Agora, pronto. Agora, restaurou, por favor. Onde eu parei? Onde você não ouviu? Não, você tinha feito uma parte, né, com a aromaterapia, né, quando você estava falando a relação das terapias complementares. Né? Aí que o nosso som ambiente, ele é uma caixa Wi-Fi que a bateria, ela... Tá. Então, veja, né? A mesma coisa da aromaterapia eu encontrei com a hipnoterapia, tá? Um pool de revisões sistemáticas mostrando beneficência da hipnoterapia, sem discutir o mecanismo. Eu me recordo até que tinha alguma coisa aí na linha de Camilo, que havia, se eu não me recordo bem, tinha uma que procurava sobre mecanismos, e no mecanismo era alterações de ondas cerebrais, alguma coisa desse tipo. Mas, enfim, uma só revisão sistemática também não faz verdade científica provisória. Mas, enfim, eu estou convencido, tá? E vou realizar uma revisão sistemática, um overview de revisão sistemática sobre hipnoterapia, mas o que eu me recordo são mais de 100, é um número muito bom para você fazer um overview, tá? Eu tenho a impressão que em cima de estresse, dor, essa é alguma coisa que me marcaram. Tá? Surpreendentemente, a hipnoterapia funcionou. Né? Então, acho que merece a gente dar, nessa linha que eu acredito, nessa sequência do que é verdade manifesta a intervenção, que a gente faça essa overview, tá? Porque eu acho que ela vai ao encontro do que o Ronaldo defende. Tá? Mas, mais uma vez, acho que o mais importante de hoje foi a qualidade dessa apresentação, a riqueza dessa apresentação. Parabéns, Ronaldo. Obrigado, satisfeito.
Ok. Foi interessante a sua observação e acreditamos que vai ser muito importante o que você está fazendo, que é uma forma de embasar, de procurar exatamente identificar a eficácia, né, da hipnoterapia, bem como afastar certas fantasias, né, que ela ajuda em muitos casos, né, mas ela não pode tudo, né, tem as suas limitações, mas principalmente na questão da beneficência, na questão de diminuir, de passar o sofrimento do paciente, né? Ela é um fator muito importante. Mesmo que algumas vezes não atinja diretamente a causa, mas traz o alívio ao paciente, que é uma coisa que o médico deve sempre buscar, trazer o bem-estar e o alívio ao seu paciente. Obrigado, Ronaldo. Tadeu, né? Seja bem-vindo novamente, Tadeu. Você levantou a mão, né? Por favor. Não é Tadeu, não. Não é Tadeu, não. É fake, é sósia. Não é Tadeu, não. Tadeu nunca mais vem aqui. Eu acho que nós fomos hipnotizados, né? Isso. Estamos todos hipnotizados e estamos vendo Tadeu aqui. Tadeu não está aqui, não. Positivo. É uma situação positiva. Então, ela está sobrepondo ao ambiente. Pois não, Tadeu? Bom, eu já me justifiquei a Jalmi esse tempo que eu passei ausente. Eu estou com as tarefas lá na universidade, que é trabalhar dia de sábado. Mas hoje tivemos uma folga e deu para sair mais cedo e chegar aqui. Veja, eu quero primeiro... Atividade extremamente relevante para a ciência brasileira. Obrigado. Aí, eu queria primeiro parabenizar Ronaldo, né? Dizer assim que já peguei a palestra dele em andamento, mas foi muito rica, né? Acompanhando o raciocínio de todos aí, inquestionável a qualidade da palestra dele. Eu vou complementar aqui a questão de... Eu vou fazer feito matar a cobra, mostrar o pau e a cobra. E vou dar um exemplo aí disso que Molina tocou aí, desse crime que é cometido, né? As pessoas que em algum momento na vida passaram em comitê de ética sabem, de pesquisa envolvendo seres humanos, sabem o quanto é complicado. E a gente tem um caso muito interessante, isso que Molina colocou, né, dos 3 meses, era um medicamento, né, chamado Vioxx, era um anti-inflamatório, analgésico, muito bom, por sinal, muito bom, né? Mas tinha efeitos colaterais terríveis, tá certo? Então, na pesquisa envolvendo seres humanos, lá tem um determinado tempo que ele chama pós-comercialização, né? Justamente quando passa esses 3 meses e entra nessa pós-comercialização. E esse medicamento foi tirado de linha, justamente por causa disso, né? Os efeitos colaterais dele. Bom, isso daí era só para demonstrar... Causava morte súbita, arritmia cardíaca. Era fatal, né? Então, era excelente, mas é aquela história da enxaqueca. Dava muito pouco distúrbio gástrico. Excelente, maravilhoso. Pronto, mas 3 meses todo mundo morria. É igual a história da enxaqueca que Molina está propondo curar aí, né? Eu meti o pau, pronto, acabou-se. Bom, aí eu acho assim, as práticas integrativas, né? E a hipnose faz parte disso, uma riqueza assim, eu considero como um calmante, né? Nós tínhamos lá na universidade, tem um prédio que na época que eu estava na gestão ficou sob a responsabilidade da gente, que era o CIS, o Centro Integrado de Saúde, que fica próximo à comunidade, né? Ali perto da Rua da Lama, quem já passou por ali já deve conhecer. Então, o CIS, quando a gente herdou aquilo dali, que foi uma herança da época da Sudene, quando o professor Mozart era reitor, ficou sob a incumbência do CCS. E aí, meu amigo, era muito problema, porque era droga, era violência. Pra você ter uma ideia, a primeira vez que Emília Pérez, que era coordenadora do Medicina, foi lá para ver o prédio, quando chegou lá, que estacionou, roubaram o carro de Emília, né? Então, era desse tipo, né, o ambiente. Olha, depois que a gente fez um convênio com a prefeitura e instalou lá as práticas integrativas semelhantes ao que tem no Guilherme Abá, mudou
mudou por completo. A gente não teve mais problema de droga, nem de roubo. Ficava aberto 24 horas e a gente não tinha problema, né? Inclusive a Chess financiou, viu, Jamir? Financiou um projeto muito bonito lá, chamado Arre Circo, da Amada Escobar. É um projeto assim que me permita só cumprir da história. Tivemos um caso de um rapaz que era estudante lá do Arre Circo. Desculpa interromper, mas depois você bota por escrito aqui como é que é esse Arre Circo lá, porque outro dia procurei e não consegui encontrar. Procurei no Google, não encontrei como é que se falava isso. Arre Circo, depois você escreve aqui. Arre Circos. Era um projeto financiado era da Amada Escobar e era financiado pela prefeitura, ou pela Chess, né? E era muito bonito. Então, Amada Escobar tinha uma influência assim, muito grande, né? E ela, não sei se você se lembra, quando aquele circo teve aqui aquele circo muito importante, deu um branco agora, saiu o nome do circo, que ficou ali perto do Espaço Ciência, né? Não sei se você tem lembrado. Ele passou até uma crise agora, o circo internacional. Circo de Soleil. Circo, exatamente. Ela pediu para um rapaz, um estudante que fazia parte lá do Arre Circo, fazer um teste. Esse rapaz foi aprovado e foi embora. Foi acompanhar, o circo levou ele, né? Então, é um projeto, Jalmir, aí pode contabilizar aí para a Chess como uma coisa boa, viu? Pelo menos surtiu uma célula boa, né? Então, só querendo complementar, eu vou dar aqui o exemplo com relação à hipnose, que é muito interessante, e eu também, esse daí eu tive a oportunidade de presenciar. Foi com o Zé Roberto de Mello, né, em um determinado momento, inclusive lá no Oswaldo Cruz, Molina, onde tinha uma ala de paciente hemofílico. Zé Roberto, né, que era dentista, ele me chamou uma vez, nesse tempo eu fazia mestrado, estava tendo aula lá, e ele nos chamou para atender um paciente lá, um rapaz jovem, que tinha feito uma exodontia, né, e estava uma hemorragia grande mesmo. E Zé Roberto chegou lá, hipnotizou o rapaz, parou completamente a hemorragia, né? Ou seja, o mecanismo eu não sei explicar como é que acontece, talvez Ronaldo saiba explicar, né? Mas eu fiquei impressionado. Então, foi a única experiência que eu tive de ver, né, sobre essa questão da hipnose que me impressionou muito, né? Era essas observações, grato aí pela oportunidade e um forte abraço e novamente parabéns, Ronaldo. Tadeu, escreve aqui no nome de artigo. Eu não consigo encontrar. Ô, Jalmir. Depois chega a sua vez. Ronaldo agora que vai comentar, Zé Roberto, depois é a minha inscrição. Por favor. Zé Roberto, odontólogo e parapsicólogo, pertencia também ao Instituto e também participava dos grupos de hipnose, né? Então, realmente ele tinha várias atividades ligadas à hipnose no seu consultório, inclusive trazia os exemplos dos casos de visualização da hemostasia, né? Facilitando o processo de coagulação e que servia de amostra, né, para os cursos de hipnose aqui do Instituto. Infelizmente, não está mais entre a gente, né, mas era muito importante a sua contribuição. E era um exemplo vivo da aplicação da hipnose, né, no caso, no campo da odontologia. Como lá no caso de Curitiba, é o maior núcleo de aplicação da hipnose aos casos do direito, né, no mundo, né? Então, realmente, há uma vasta utilização, desde que usada controladamente, adequadamente, e sem fantasia, tem resultados realmente surpreendentes. Obrigado, Ronaldo. Agora chegou a minha vez, né, da inscrição, e só comentando, né, a gente está se aproximando aí da hora. No próximo sábado, né, devido ao imprensado, né, de 7 de setembro, né, que é na quinta, e viagem, né, de alguns, a gente não vai ter mais né, que todo sábado, às 9h30, né, temos a nossa reunião aqui com temas de parapsicologia e
e outros, né, ligados à ciência. Sábado 16 estaremos de volta. Mas no sábado 16 estaremos de volta e vai ser o professor Tinoco, né? Então, né, o eminente parapsicólogo, engenheiro, né? Mestre doutor em educação também. Ele... O defeito dele é ser engenheiro. Ele tem esse defeito, é grande, por sinal. E ele vai falar sobre o paradoxo EPR, né? Fazer uma ligação Assay, Podolsky e Rosen. Né? Exatamente. É um paradoxo conhecido que existe na física, que vai fazer as correlações com a parapsicologia. Vai ser muito, muito interessante. Então, vai ser de hoje a 15, tendo em vista que o nosso próximo sábado será imprensado, né? E, pessoal, só comentando assim, alguns efeitos, o Tadeu, né, para poder aí colocar algumas coisas que ele presenciou, e também eu tive a oportunidade no curso nosso aqui de formação de parapsicólogo, né, de pós-graduação, eu fiz parte da primeira turma do PPP, tinha aula de hipnose que era dada por Ronaldo. O Ronaldo, apesar de mais novo, né, ele foi meu professor do curso, né? Isso já tem um tempinho, né? Durante a aula de hipnose, ele surpreendia a todos nós. É o seguinte, tinha uma colega lá também do curso, que foi dada a sugestão, né, dela não ver, tinha um capacete lá na aula. E a sugestão foi a sugestão da hipnose negativa, né? Porque tem aquela questão de você, né, tá vendo Tadeu, né, que não estava aqui antes, como uma hipnose positiva, e essa negativa, que era parte que existia, né? Você podia até tirar foto e demonstrar que tinha o capacete, e ela não via, né? A pessoa, uma colega nossa, não via, ela via como se fosse borrado, mas não conseguia dizer o que é que está ali, não conseguia dizer. Foi uma coisa assim que surpreendeu naquele momento, né? Hoje não me surpreende mais, mas naquele momento foi uma coisa assim que me impressionou muito. E a outra questão também, pelas repercussões fisiológicas que ocorreram, foi também dada uma sugestão. Tem aqueles testes que faz para quem vai tirar carteira de motorista, que é aquele teste do daltônico, né? Que tem a dificuldade de ver o verde e o vermelho, né? Então, era dada a sugestão de não perceber a cor e fazia o teste, né? Então, o teste você não consegue, o teste são vários números, né, que existem, né? É um ciclo com vários números, e ali determinados números que têm uma predominância da cor verde e vermelho, quem tem o daltonismo não consegue perceber. Isso é feito, né? Todo mundo, quando renova a carteira ou faz a carteira, tem isso, né? E durante a hipnose, a pessoa se comportava como daltônico, não conseguia dizer os números. Era uma coisa impressionante, quer dizer, sugeria naquele momento até uma alteração do circuito neuronal da percepção, no caso é visual. Agora, como o Ronaldo bem explicou, né, é uma situação provisória, né? Depois daquilo ali, né, passado um momento, né, a pessoa volta, né, a perceber normal. Isso é um comentário. Um outro comentário muito interessante sobre a eficácia da hipnose é que eu já tive assim, situações até de pessoas da família que com problemas aí diversos, fazer uma reprogramação, você está, por exemplo, com pânico, né, que hoje se tornou muito comum, e você, através da hipnose, e uma coisa rápida, né, de você ir sugerindo melhorias e a pessoa conseguir superar aquilo, né? Quer dizer, há uma eficácia grande no tratamento aí, né, de distúrbios emocionais, né, de eficácia assim comprovada. Outra coisa que Ronaldo colocou, muito interessante, que já fazendo um paralelismo com a paranormalidade, no caso aí com a paranormalidade simulada, é a questão, né, da indução, né, de fenômenos como uma hiperestesia, né? Você tem muita, né, o aspecto, né, de... como é que chama? Hiperacusia. Hiperacusia, né? Então, eu tive a oportunidade, né, eu participei uma vez num congresso de parapsicologia, que foi em Curitiba, e eles fizeram uma sessão de ayahuasca, né, com um grupo, né,
para os parapsicólogos. Então, eu tive a oportunidade de participar, né, da cerimônia, durou umas 6 horas, a cerimônia durou o dia todinho, mas para a gente eles, né, fizeram às 6 horas uma cerimônia especial, né, e eu tive a oportunidade de tomar ayahuasca, né, e aquilo ali me causou, né, uma hipernacusia, né, que era impressionante, né? Tinha cânticos, tudo, e aquilo ali exacerbava, né? E eu estava dormindo. Além também, ele estava dormindo no hotel, né? Porque ele não quis ir, né? Foi numa mata próximo ao redor de Curitiba. E, ao mesmo tempo, eu tive assim, a oportunidade de ver, dela induzir a alucinações, né? Alucinações visuais e bidimensionais, né? Que eram uns dragõezinhos assim, bidimensionais, mas isso é outra questão. Então, quer dizer, essa questão da hipnose, ela tem eficácia. Eu fico, assim, contente que Molina tenha citado inicialmente essas práticas integrativas complementares, né? Inclusive o SUS, né? Pela monografia, né? Que ele apresentou lá, o PE. Ele demonstrou que o SUS ele tem um elenco, não é, dessas práticas integrativas. Eu acho como um apoio à medicina, né, principalmente no aspecto, quem está hospitalizado, né, ele se sente muito isolado, ele é isolado naturalmente do seu convívio social, tudo, e uma prática dessa, ela tem uma coisa assim que se chama o acolhimento, né? Então, quem está fazendo uma aromaterapia, uma hipnoterapia, ou algo assim, aquela pessoa se sente acolhida, né, por um grupo de pessoas. Isso é muito importante como um estágio, né, que ele acalma as pessoas, reduz o estresse. Né, e a gente sabe que uma das dificuldades, né, de qualquer doença é você controlar o nível de estresse, né, e aquilo ali pode até progredir mais aceleradamente. E é interessante. E eu cheguei a fazer a Academia Pernambucana de Ciências, ela tem aquele minuto, né, que é um minuto através da rádio jornal, né, aqui, né, Tadeu? E aí se pediu para cada acadêmico ele falar sobre algo. Eu falei sobre a praxicologia e fiz uma associação com essas, né, práticas integrativas, né, que, puxa, se isso, né, você consegue estudar de uma forma científica, né, os fenômenos paranormais também, eles citei alguns aí no áudio, né, que é um áudio curto, né, 2 minutos, por conta do tempo do rádio disponível, né, falando essa associação, né, de fenômenos paranormais com práticas integrativas. Né? Então, quer dizer, tudo isso é algo, né, que precisa ainda ser explorado o conhecimento, né, científico, né, para tal. Agora, eu queria perguntar a Ronaldo, né, assim, já que a gente está se aproximando aqui, já passamos até um pouquinho, explorar um pouco mais essa questão da hipnose negativa e positiva e como isso pode induzir a fenômenos paranormais, tipo alucinações de vultos, né, de fantasmas, né? E as pessoas, às vezes, são induzidas a isso e aquilo é só a pessoa que vê, né? Como se fosse uma auto-hipnose. Né? Uhum. Isso, aí, no caso, seria um fenômeno que poderia simular uma aparição propriamente dita, sem o ser, né? A própria espalhar a notícia de que determinado local é assombrado, né, já induz no indivíduo a uma predisposição a ter uma alucinação. E ele ver um vulto, ver a imagem de uma pessoa, sem realmente ter uma questão aparicional, simulando um fenômeno paranormal. Foi muito bom lembrado. Você pode ter uma aparição por um processo de autossugestão, sem ser uma aparição de natureza realmente parapsicológica. Né? Daí a importância do parapsicólogo conhecer os fenômenos hipnóticos, porque muitos deles podem simular fenômenos paranormais. Obrigado, Ronaldo. Nós terminamos o nosso tempo, mas Jaumir, 1 minuto só. Pois não, Camilo. Aí eu ia perguntar exatamente isso, né? Se você pois tem não, e pedindo só para se inscrever pelo tempo. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a demonstração
de como é que a eletricidade se processa no corpo e como é que pode ser passado para outro corpo. Não é? Tem a questão eletromagnética e também sugestiva. Mas eu quero demonstrar com todos os elementos que pode ser verificado experimentalmente, sabe? Eu vou fazer. Então, é isso aí que eu estou falando, a questão eletromagnética, como é que se processa a indução em mim e em outra pessoa eletricamente magnética. É isso que eu vou fazer. Mas vai fazer quando? Todos... Quando? Para a semana eu já faço isso, sabe? Mas demonstrar com todos os elementos como é possível fazer isso, né? E pode ser verificado experimentalmente. Então, quando eu falo que é indução eletromagnética também, como é que essa indução se processa? É só isso, viu? Tá, Camilo, obrigado aí. Estamos aguardando. Agora, podemos terminar. Eu só assim, observo, né, que Walter hoje estava muito quietinho, né? Ele anda muito quietinho, ele anda muito quietinho. Foi hipnotizado, eu acredito. Hipnotizado. Eu queria fazer apenas muito rápidas, porque nós já estamos no fim do tempo. O tema para psicologia e hipnose. Não tema. O tema. Não tema. Não trema, nem tema. Então, inicialmente, de maneira muito rápida, dizer que Ronaldo fez uma ampla visão da parapsicologia e da hipnose. Então, como se aplicar a hipnose à parapsicologia? Esse é o grande problema. Porque, primeiro, como o Ronaldo observou, é preciso que a pessoa que vai passar por essa experiência seja um paranormal. Segundo, essa pessoa é suscetível a uma hipnose, porque ela pode ser reativa. E depois, que fenômenos paranormais podem ser obtidos através de uma técnica hipnótica? É outro problema. Não acredito que fenômeno de psicapa possa ser obtido por hipnose. Talvez o de telepatia, o de clarividência, mas não os fenômenos de ação da mente sobre a matéria. Outra coisa, é preciso haver uma empatia, hipnose e o hipnotizado e hipnotizador. Antes de Ronaldo aparecer no Instituto, na Rua da Concórdia, porque nós começamos em 73, Ronaldo apareceu em 83. Eu gostava de fazer algumas experiências, eu e a Derbal. Então, havia uma advogada chamada Fernanda Vieira da Cunha, e então ela insistia comigo de falar hipnose com ela. Ela disse, Walter, eu quero ser hipnotizada, mas ninguém conseguiu me hipnotizar. Eu observei que Fernanda queria realmente se hipnotizar, mas ela não queria receber ordem. Era uma pessoa que não aceitava ordem. Então, soube um processo. Eu disse, está certo, vamos fazer uma experiência. Eu comecei, Fernanda, se você quiser, ela entrou em hipnose. Por quê? Porque eu não dei ordem. Ela se auto-hipnotizou. Então, tem que haver essa observação. Há pessoas que são reativas, apesar de desejarem passar por uma experiência de hipnose. E uns querem provar que o outro não hipnotiza. Aí não se deixa hipnotizar. Pois é. Então, ela se auto-hipnotizou e ficou surpresa. Eu digo, não é surpresa alguma, Fernanda. Você é uma pessoa que não gosta de receber ordem.
como é que você poderia ser hipnotizado? Você seria auto-hipnotizado e foi o que eu fiz. Você se auto-hipnotizou. Somente isso. Obrigado. Então, pessoal, agradecer aqui a presença de vocês mais uma vez. E no dia 16 de setembro estaremos de volta, né, sempre às 9h30 dos sábados, para a palestra do professor Tinoco, né, sobre o paradoxo EPR, onde ele vai falar sobre Einstein, Podolsky e Rosen, que foram os pesquisadores. O princípio da não localidade. É basicamente o princípio da não localidade. Exatamente. E fazer uma correlação, né, desse paradoxo, né, com uma paranormalidade, né, que tem essas questões não locais também, obviamente, né, sobre a telepatia e a clarividência. Então, aguardo vocês lá e obrigado aí. Muito obrigado. O meu Náutico está muito mal, mas o meu Fluminense está muito bem, viu? Até sábado, se Deus quiser. O Náutico vai melhorar, se Deus quiser. Mas o Fluminense já melhorou, está bem. Mas o Náutico vai melhorar porque piorar é impossível. Não. Vê o Santinha. Veja o Santinha como está. Tem como piorar, não diga isso não. Tem como piorar. De fora de série, não tem série nenhuma. Excelente, viu? Tchau, pessoal. Falou, gente. Tchau. Excelente. Agora tem que trazer um oscilo, né? Para poder provar a interferência. Um oscilo. Medidor de campo. Oscilo cardiógrafo, oscilo... O eletrocefalograma tem coisa. O eletrocefalograma tem coisa. Eu vou procurar isso. Mas eu acho que tem coisa. Tchau, gente. Tchau. Beijão. Tchau. Muita luz. Obrigado, pessoal. Até logo.